Bem, agora eu vou chamar meu amigo, analista político Ariel Calmon. Ariel, começo perguntando o seguinte: você transferiu seu título para Brasília e, sendo assim, não vota no domingo? Ou você vai ficar em Brasília e justificar o voto? Pois é, Léo, olá, muito prazer estar aqui de volta lá para toda a audiência. Eu tirei meu título já em Brasília, então mudei ainda muito cedo, então já tirei em Brasília e nunca votei eleições municipais. Então, esse ano abordando aqui muito sobre eleições municipais, mas nesse pleito eu nunca votei, sempre em Brasília, então não há. Perguntei isso porque Ariel é natural da Bahia, inclusive aproveita aqui para ele ficar, ele faz comentários políticos a determinado momento, exaltando a Bahia e o carnaval baiano para provocar aqui um pernambucano. Ariel, mas agora não tem nem Pernambuco, nem Bahia, a gente tem Palmas, Natal, Aracaju e São Luís. Queria um rápido panorama dessas cidades para que a gente entre na eleição de São Paulo, nessa reta final também da campanha em São Paulo. Vamos lá, Léo. Vou começar por Palmas, onde nós temos uma candidata do PL que lidera a disputa, a Jana de Valcari. Ela lidera e com essa liderança justifica o grande apoio que tem. Vejam só, ela é apoiada por Jair Bolsonaro, pelo governador Vanderlei Barbosa do Republicanos, pelo senador Eduardo Gomes, pelo vice-prefeito André Gomes. Então, ela está na primeira colocação nas pesquisas e, por exemplo, a última Quest de setembro coloca ela com 45%, indicando aí que quando houver uma contabilização de votos válidos, há uma chance da eleição ser definida em primeiro turno. É importante dizer isso para a nossa audiência, porque por vezes as pesquisas apontam ali um candidato com 46, 47 de intenções, e aí, quando há a contabilização, os votos nulos, brancos, são desprezados e isso faz com que haja a possibilidade do candidato que está à frente chegar a 50% mais um dos votos e vencer em primeiro turno, é o que pode acontecer lá em Palmas. A atual prefeita, Cíntia Ribeiro, ela apoia o terceiro colocado, que é o deputado estadual Júnior Gel, que é próximo do marido dela, assim, do marido de Cíntia, e do deputado estadual Eduardo Mantonon. Também é apoiado, um apoio importante que ele usou durante essa campanha do senador Irajá, do PSD. O segundo colocado é Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, que ele aparece com um pouco menos de 30% nas pesquisas, mas a avaliação mesmo é de que em Palmas o cenário já está definido em prol de Jana de Valcari. Léo, vou seguir por Aracaju agora. Tem embate feminino por lá. Dos 5 nomes que mais pontuam em Aracaju nas pesquisas, apenas um é homem. Esse é realmente um destaque diante desse cenário que ainda é predominante masculino. Quem lidera lá é Emília Correia, do PL, apoiada por Bolsonaro. Então vejam, Palmas, aqui também em Aracaju, uma liderança do PL, apoiada por Bolsonaro. E ela se coloca como o nome da direita, aparece bem à frente da segunda colocada em levantamento Quest. Outros levantamentos trazem ela não tão à frente, mas isso mostra justamente esse indicativo de que haverá um segundo turno por lá, com a deputada federal Yandra de Moura, que é do União Brasil. Yandra, ela é filha do ex-deputado e líder do governo de Michel Temer na Câmara, André de Moura, e eu digo isso porque é importante a gente pontuar esse apoio, já que Yandra foi eleita na posição de deputada federal, com o nome Yandra de André, justamente pela importância que o seu pai tem no seu capital político, né? Agora, veja esse imbróglio em Aracaju, porque Yandra compõe a chapa, o seu vice é o ex-governador Belivardo Chagas. O atual governador, Fábio Mitidieri, ele é uma continuação política de Chagas. Então, lá em 2022, foi eleito como uma continuação política, mas não apoia Yandra, apoia Luiz Roberto, do PDT, que está em segundo lugar, em terceiro lugar. Quem recebe o apoio do prefeito incumbente, Edivaldo Nogueira, também é o Luiz Roberto, do PDT. Então, é isso para Aracaju, que deve ter essa disputa em segundo turno com duas mulheres. Muito Léo, bem. vou seguir para Natal. Por favor, Ariel. Em Natal há um líder nas pesquisas que pode levar a disputa em primeiro turno, embora a tendência seja de segundo. É como eu disse, com a contabilização dos votos válidos, nesse momento há esse limiar.
Esse líder é Carlos Eduardo, do PSD. Ele vai em busca do quarto mandato na prefeitura, e ele tem uma preferência muito grande da opinião pública natalense, está na liderança de todos os cenários das pesquisas. E no segundo lugar, há um empate técnico ali entre o deputado estadual Paulinho Freire, do União Brasil, que é apoiado por Bolsonaro, é apoiado pelo prefeito Álvaro Costa Dias, do Republicanos, o atual prefeito de Natal, e Paulinho Freire empata com a deputada federal Natália Bonavides, do PT, que tem o apoio, claro, de Lula, e da governadora Fátima Bezerra, que ambos do PT. Agora, eu digo isso e pontuo justamente esses partidos, Léo, porque em Natal, Bolsonaro fez o seu papel de cabo eleitoral e foi apoiar a candidatura de Paulinho Freire lá. Mas Lula, com a candidata do PT, do seu partido, Natália Bonavides, não conseguiu aparecer em Natal nesse primeiro turno para apoiá-la. Isso gerou ali um imbróglio dentro do PT. O PT acredita que Natália Bonavides vai ao segundo turno e que, portanto, Lula terá a oportunidade de ir a Natal apoiá-la. Eu não sei bem, já que o outro nome que lidera as pesquisas e que, por exemplo, vai ao segundo turno com a Natália Bonavides, que é o Carlos Eduardo, do PSD, ele é do PSD, um partido que Lula tem bastante apreço, principalmente em função da necessidade de apoio dentro do Congresso Nacional. E nessas eleições, o Lula mostra justamente isso, que nas capitais onde há embate com o PSD, ele tem preferido se abster. Então pode ser que essa ausência em Natal seja justamente uma ausência proposital para evitar esse atrito com o PSD. Agora, em São Luís, eu quero destacar, por último, né, desse batidão de cidades que nós fazemos, eu quero destacar a coligação de Duarte Júnior, do PSB. Duarte Júnior, Léo, uniu 12 partidos, o que colocou PT e PL juntos numa mesma coligação. Mas ele levou mais de 60% do tempo de televisão, das inserções ao vivo, mas apesar disso, ele não conseguiu deslanchar. O atual prefeito Eduardo Braide, que é também do PSD, lidera as pesquisas, deve levar a disputa em primeiro turno, tem amplo favoritismo por lá. Então, é interessante a gente observar justamente que, embora tenha ocorrido essa aliança com 12 partidos, uniu PT, PL, o Duarte Júnior é do grupo do ex-governador do estado e atual ministro do STF, Flávio Dino, mesmo assim não conseguiu bater o Eduardo Braide do PSD, e é mais uma capital que esse partido de Gilberto Kassab deve levar, cacifando o partido aí para ter muito peso no debate nacional nos próximos 2 anos, principalmente. Dificuldade extrema do PT, dificuldade do presidente Lula, que até teria uma live ontem com o Boulos, acabou que esse atraso ali no voo no México acabou não permitindo. Está previsto uma caminhada do presidente Lula com o Boulos no sábado, né? Isso é permitido, você não pode pedir votos, mas você pode fazer essa caminhada. Mas o Lula, e aí a gente fala de São Paulo, Ariel, para fechar aqui, Ariel, vale dizer, a gente vai estar aqui domingo, no dia da eleição, comentando, fazendo um aquecimento e também comentando os resultados eleitorais. Mas, Ariel, nesse caso do Lula, de fato, o Lula se afastou, né? Fez aquele primeiro movimento ali, acabou recebendo uma multa inicial ali eleitoral em relação àquele apoio do Boulos, mas eu posso estar enganado em relação a essa multa, mas eu acho que teve multa sim, talvez você se lembre. De qualquer forma, foi um movimento muito claro que o presidente naquele momento não poderia ter feito, acabou fazendo, em defesa, anunciou o voto em Boulos, depois apareceu naquele fatídico comício onde teve o hino de linguagem neutra foi cantado, né? E também dificultou muito a campanha do Boulos. A própria campanha do Boulos, que eu conversei essa semana, sabe do estrago que foi feito ali em relação a evangélicos, comemora agora a recuperação desse terreno, mas queria rapidamente uma análise aí final, Ariel, desse cenário em São Paulo.
Pois é, Léo, foi lá em 1º de maio que Lula teve essa condenação aí por fazer uma propaganda antecipada em prol de Guilherme Boulos, e agora no final teve esse embate. Há uma justificativa de que foi um problema com o voo, de fato, vindo do México, mas outros interlocutores da presidência dizem que já havia uma dificuldade mesmo de conciliar a participação de Lula na campanha de Guilherme Boulos. Agora, reta final em São Paulo, os candidatos assumem que há uma indefinição completa, e o que eu queria destacar é justamente movimentos das candidaturas agora que recorrem a alianças públicas e a grandes manifestos. Então isso aconteceu, Boulos, Tabata, estão engajando artistas, intelectuais, Boulos com muita atenção ao pedir o voto útil, porque se for ao segundo turno ele não quer já ter uma indisposição com Tabata, isso de certa forma já foi sentido. Tarcísio, do outro campo ali, apoiando o Ricardo Nunes, pediu mais empenho de Bolsonaro, não foi respondido, né, ficou no vácuo. O presidente Bolsonaro foi a São Paulo, está no interior de São Paulo, uma agenda em diversas cidades do interior, mas não foi presente ali na candidatura de Ricardo Nunes na capital, justamente pelo risco de Pablo Marçal ir ao segundo turno e aí negociar o acordo com Pablo Marçal mais tarde. Viu a campanha de Ricardo Nunes, viu a campanha de Pablo Marçal, recebeu o apoio de vários bolsonaristas, como Marcos Feliciano, Carla Zambelli já há um tempo, Ricardo Salles, que é do Novo, que tem candidata, que é a Marina, mas fez jantar com empresários apoiando Pablo Marçal nessa reta final. E um destaque que eu trago também é esse fim da propaganda na TV. Então, há um momento agora em que há necessidade de criar fatos novos, mas eles não podem repercutir em campanha ou não vão ter inserções, e isso é uma porta aberta para Pablo Marçal. Ele assumiu isso numa entrevista coletiva, e a gente pontua justamente porque é um terreno onde ele tem muito domínio, que é esse uso das redes sociais, e a ausência da campanha em TV, Nunes tinha mais de 60%, faz com que os outros candidatos tenham menos espaço para responder a possíveis usos que Marçal faça, e, de alguma forma, nesse momento onde há um empate triplo, é muito crucial. Então, são esses os destaques que eu trago para São Paulo. Realmente, do começo, onde nós falávamos de um cenário polarizado, de que teríamos Lula, Bolsonaro, a gente termina esse primeiro turno com uma indefinição muito grande em São Paulo, e vai ser muito bom assistir a apuração. A gente vai se divertir nesse momento, com certeza, com audiência para estar aqui com a gente lá no domingo, Léo. Muito obrigado. Quem gosta de política, de fato, é um prato cheio. Domingo aqui no SBT News, ao longo do dia a gente tem uma transmissão aí sobre tanto o cenário pré-eleitoral, apresentando ali as últimas pesquisas, mostrando ali, fazendo em várias cidades, mostrando como é que está a votação em várias cidades, também aqui em Brasília, né, no TSE. Por mais que não tenha eleição em Brasília, aqui tem um plantão no Tribunal Superior Eleitoral. Ariel Calmon aqui vai estar com a gente. Ariel, muito obrigado, um forte abraço para você, bom trabalho. Obrigado, Léo, abraço para vocês, até mais.